venderia as minhas ações da Klabin e trocaria por uma outra que... Quais 3 ações hoje que o senhor entende que são baratas e que entrariam no seu critério, que o senhor hoje está comprando, por exemplo, para... Andei comprando em função do quê? Então você troca uma ação da Klabin, você falou o melhor. Então eu estou te dizendo qual é, na minha opinião, o melhor, tá entendendo? Tá. A pergunta eram 3. É ter uma que seja melhor. Se fosse uma hoje, para o senhor seria... Qual a quantidade de empresas, mais ou menos, em uma carteira o senhor acha que faz sentido? Você tem que ter na carteira, no mínimo você precisa ter, pelo menos, ações de... Que fatores o senhor usa em consideração para decidir o momento de vender uma ação? E se tem alguma aí que seja daquelas que o senhor não vende de jeito nenhum? Não, eu acho que todo papel tem a sua razão de ser em termos de você se livrar dele. Só que chega a ser até proibitivo você vender, entendeu? Se você tem ações de uma empresa que te paga dividendos sempre e te dá uma renda mensal, por muito pouco que essa renda mensal possa se constituir, em determinados momentos, efetuar a venda pode representar um custo muito alto em termos de imposto, certo? Eu vou te dar um exemplo prático. Eu tenho ações da Klabin que o custo dela é 0. Se eu for vender, eu tenho que pagar imposto sobre esse total, entendeu? Então não vale a pena pagar esse imposto. Vale a pena ter um dividendo menor, tá entendendo? Mas não é que eu não quero pagar imposto. Eu sou o camarada que mais, eu fico alegre, eu sorrio. Eu quero pagar imposto, tá entendendo? Porque cada vez que você vai pagar imposto é porque você ganhou. Não, você ganhou. Só que tem alguns impostos que você paga que você nunca vai recuperar. Então, se eu tiver que pagar sobre 100% da cotação de uma ação da Klabin, eu nunca vou recuperar isso daí de uma forma assim, a médio prazo. Tá entendendo? Vai ser uma perda definitiva. Então, é preferível você carregar o papel, tá certo? E ter um yield um pouco menor, mas ter esse benefício permanente. Agora, é claro, se eu pudesse vender, eu venderia com dor no coração, mas venderia as minhas ações da Klabin e trocaria por uma outra que vai me dar um resultado melhor. Mas acontece que você tem que pesar quanto vai ser o valor que você vai ter que pagar de tributo e o ganho que você vai ter na outra aplicação. Aí então você chega na conclusão que vale a pena manter o papel, entendeu? Entendi. São análises que você faz em função do momento, da cotação e da avaliação, considerando o tributo, considerando os fatores todos que cercam essa aplicação. Uhum. E aproveitando, o senhor falou que eventualmente venderia os papéis de Klabin para comprar um outro. Uma das perguntas é quais 3 ações hoje que o senhor entende que são baratas e que entrariam no seu critério, que o senhor hoje está comprando, por exemplo, para eu andei comprando em função do quê? Em função do projeto. Que eu acabei durante o transcorrer do nosso bate-papo, eu falei para vocês, dividendo você ganha em função de quantidade possuída e não de valor aplicado. Então, hoje, uma ação da Klabin, então você troca uma ação da Klabin, a STT, e a STT paga o mesmo dividendo que a Klabin, tá certo? Certo. Entendeu? E o senhor falou de Braskem também, né? Não, e a Braskem também, só que a Braskem ela está numa outra configuração, sim, dentro de uma expectativa. Então, talvez ela não seja o melhor, talvez você falou o melhor. Então, eu estou te dizendo qual é, na minha opinião, o melhor, tá entendendo? Tá. A pergunta eram 3. Mas isso não significa dizer que você tenha que ter as 3. Sim. O importante é você ter a melhor, é ter uma que seja melhor. Se fosse uma hoje, para o senhor seria a STT? Seria a STT. Seria não, porque eu tenho, independentemente de ter vendido ou comprado, eu tenho comprado um pouquinho, porque nós também somos filhos de Deus, tá certo? Também tem direito de comprar, tá certo? Claro, eu acredito que o pessoal que está ouvindo aqui, amanhã está todo mundo de olho na STT aqui.
Mas, ó, veja bem, eu não estou falando isso porque eu acho que todo mundo tem que comprar o papel. Eu estou comprando, tá entendendo? Claro. Se alguém achar que tem que comprar, ele vai fazer a mesma leitura que eu fiz. Eu estou comprando porque também não estou olhando para uma cotação que vai subir. Eu estou olhando para que haja um projeto futuro. Qual é esse projeto? O projeto seria o seguinte: a STET ir para o novo mercado e, como consequência, ela indo para o novo mercado, ela vai fazer com que todas as ações preferenciais sejam convertidas para as ações ordinárias, e isso então possa gerar um grau de atratividade maior sobre as ações. Por quê? Porque o estrangeiro não compra ações preferenciais, ele só compra ações ordinárias. A razão direta é que a STET passe a ter apenas ações ordinárias, ela poderá ser alvo de estudo por fundos estrangeiros, certo? Que possam eventualmente comprar suas ações. Enquanto preferenciais, esses fundos soberanos, eles não vão se interessar por ela. E na razão direta que você tenha oferta e procura, aí existe uma possibilidade futura de melhorar. Isso não significa dizer que as ações vão subir amanhã, absolutamente. Eu até me penitencio do seguinte: se você tiver que comprar amanhã e ela subir, não compre, espera porque ela volta a cair, tá entendendo? É isso aí. Aqui tem pergunta de dois setores, um de proteína, mais especificamente fala em Marfrig, JBS, e setor de educação, se são setores que o senhor investe, ou nesses papéis especificamente Marfrig, JBS? Olha, eu vou dizer um negócio para você. O setor é um setor que tem, assim, dúvidas muito grandes. Eu me recordo quando a gente falava com um cidadão chamado, como é que era o nome dele? O pai do Luiz Furlan, que era o Osório Furlan. Ele era o principal executivo da Sadia, né? Eu me lembro também do Flávio, que era da Perdigão. Esqueci o nome dele agora. Eles foram pessoas que criaram um sistema dentro dentro do setor de abates e embutidos, tá certo? Eles criaram um mecanismo extraordinariamente positivo, que foram os integrados. A Sadia e o setor, ele tem assim ele tem uma configuração que nem sempre ele tem não é uma lisura, ele tem lisura, mas ele tem possibilidades de vamos supor, de inserções de pragas e de doenças, entendeu? Como já aconteceu, a febre aftosa caiu vertiginosamente. Então, você pega historicamente, um dos maiores frigoríficos no país era de um cidadão chamado Tião Maia, isso há muitos anos atrás. Todos eles tiveram problemas sérios, todos, independentemente do nome que fosse. A Sadia também teve um problema sério, a Sadia quebrou. Se você for analisar, a Sadia quebrou. A Sadia, a questão de 20 anos atrás, 25 anos atrás, ela custava 60 centavos. Por quê? Ela dava um lucro que não correspondia a um preço alto do papel. Até que a Previ começou a comprar, levantou o preço do papel, enfim. Então, o setor é um setor que tem altos e baixos de uma forma muito rápida, muito assim, imprevisível, certo? Veja que, de repente, você vende para a China, aí o cidadão da China fala: mas eu encontrei um inseto. Encontrei um vírus. Produto, já não compra mais. Então, é um negócio que não tem, assim, aquela perenidade, aquela sustentabilidade que tem, por exemplo, vou te dar um exemplo prático. Você pega, por exemplo, a Klabin tem a terra, ela pega uma sementinha pequena, coloca num saquinho, aquilo vira uma plantinha. Aquela plantinha ele coloca ele forma uma muda maior, coloca na terra.
a terra faz com que a planta cresça uma árvore. Não tem nenhum problema que faça que interrompa essa produção, tá entendendo? Não tem acho que a cada 2 anos surge uma história de algum frigorífico que deu problema, algum vírus, uma gripe suína, alguma... Exatamente por causa de uma praga, por causa de uma doença, da carne da vaca louca, enfim, é um problema. No frango também nós temos isso, né? Sim, sim. Não é uma coisa que se sustente e que te proporcione uma tranquilidade, né? É por isso que eu não compro esses papéis. Sempre tem uma surpresa. Nós tivemos, olha, que eu me lembre, nós tivemos Frigorífico Ideal, Borella, que era uma empresa que fabricava o melhor salame do país. Nós tivemos frigorífico, tinha Frigorífico Ideal, tinha inúmeros frigoríficos que abriram capital, todos eles desapareceram. Entendeu? Então, historicamente a gente tem esses desenlaces com os setores, e agora recentemente também nós tivemos um problema, não é isso? De repente você está vendendo para a China, ou está vendendo para outros países aí do Oriente Médio, aí de repente você não vende mais, quer dizer, então você fica com produto estocado. O porco é a mesma coisa, a carne de porco é a mesma coisa, tem determinados problemas de sanidade, entendeu? Então é um negócio que é uma incógnita. Então, para que investir numa incógnita se você tem coisas que elas não te dão essa perspectiva, né? Uhum, E o setor é uma questão de bom senso, tá certo? A gente está acabando aqui, eu vou fazer essa pergunta do setor de educação, depois 2 perguntinhas que fizeram, que é de resposta rápida, para a gente encerrar por causa do horário. Mas teriam mais 21 perguntas aqui, infelizmente a gente não vai conseguir fazer todas. Vamos ficar até meia-noite. No setor de educação, Barsi, como é que o senhor vê? O setor de educação, ele é um setor que ele não expressa uma realidade da necessidade do país, tá certo? Educação é uma coisa que é necessária, é importante, mas o que acontece? O cidadão, ele não ganha para poder pagar uma faculdade, tá certo? Outro dia eu estava fazendo uma análise aí, então eu cheguei para uma das funcionárias, perguntei, quanto é que você ganha? Ela falou, eu ganho R$1.500. Falei, bom, então você ganha $300, né? Ela falou, não, eu ganho R$1.500. Ela falou, não, você ganha $300. Com $300, você passa fome nos Estados Unidos, tá certo? E com R$1.500 você vai passar fome também aqui, porque o que você vai fazer? Você vai ter que pagar um aluguel, você vai ter que ir ao transporte, você vai ter que indumentar, você vai ter um monte de coisa, você não vai ter com o que se sustentar, certo? Então, existe a falta de poder aquisitivo da nossa população, é uma coisa que reduz as possibilidades do setor educacional ter uma progressão melhor. Nós tivemos isso no governo do Lula, porque ele criou aí mecanismos, tá certo? Fantasmagóricos, de fantasmas, né? De fazer com que o cidadão pegasse um empréstimo para pagar a faculdade, mas isso aí não deu certo e não vai dar certo. O setor educacional é um setor que, lamentavelmente, eu acho que quem tem que suportar isso é o Estado, não é isso? O Estado tem que olhar para isso com muita generosidade. Se quiser ter um país que tenha pelo menos um instrumental de cultura capaz de ser conduzida de uma forma bem implementada. E é uma pena que o nosso Estado não oferece isso, né? Em regra. Não oferece. E também as empresas do setor também não têm condições de se suportar, é isso? Porque o poder aquisitivo da população é um poder pífio, é isso? É um poder muito, muito insignificante. Uhum. Então, agora só para terminar, Barsi, 3 perguntinhas rápidas, de resposta rápida. O senhor não precisa nem justificar muito. Qual a quantidade de empresas, mais ou menos, em uma carteira o senhor acha que faz sentido? A quantidade de empresas de uma carteira, ela não é fundamento principal.
você tem que ter na carteira no mínimo 10 empresas que paguem bons dividendos. Você para ter uma renda mensal, você precisa ter pelo menos ações de 12 empresas que pagam dividendo uma vez por ano. Ou então, ação de 6 empresas que paguem dividendo semestral. Ou então, ações de 4 empresas que paguem dividendo trimestral. Essa basicamente é o que você tem que avaliar. Então, uma carteira com 10 papéis, não que você tenha que de início comprar os 10 papéis, não. O portfólio, ele é consequência de uma série de avaliações. Se engana quem pensa que quando começa a comprar ações, tem que formar um fundo. Não, ele tem que comprar o melhor papel, o papel que tenha a melhor representatividade e a melhor expectativa e a melhor perspectiva de produzir resultado. Uhum. Segunda pergunta, qual foi a primeira ação que o senhor comprou? A primeira ação que eu comprei? Olha, eu não me lembro bem qual foi a primeira, mas uma das primeiras ações que eu comprei foi até de uma ação, eu não me lembro se foi ela a primeira ou se foi a segunda, mas num passado muito distante, a gente brincava e dizia o seguinte: olha, se você tiver que ter uma carteira próspera e que cresça, você tem que colocar ações de uma empresa chamada Maná. Sabe por quê? Porque Maná, adubando dá. Adubando dá. Então você colocava ações da Maná na sua carteira que você adubava a carteira. Mas uma das primeiras ações que eu comprei, se a memória não me trair, foi a de Companhia Cacique de Café Solúvel. Uhum. Na época era um papel bem representativo, né? Na época nós tínhamos Antártica, Brahma, Belgo Mineira, o Banco do Brasil, Banco do Nordeste, AIME, CBUM, editora de guias LTB, construtora Adolfo Lindenberg, nós tínhamos Embrava, que era a empresa brasileira de varejo, tinha inúmeras, né? Aços Vilares, Indústrias Vilares, enfim. E se não me falha a memória, uma das primeiras ações que eu comprei foi da Companhia Cacique de Café Solúvel.